afinal de contas, acaba então o antigo sistema colonial, em termos de Portugal e Brasil, é com a transferência da corte para o Brasil. Não à toa a periodização do livro dele, aquela indicada entre parênteses, parte do título, né, tem como baliza final 1808. O que acontece em 1808, segundo Novaes? A colônia deixa de ser colônia. Extingue-se de vez a relação colônia-metrópole pela impossibilidade da sua manutenção. Se a corte vem para o Brasil se torna então sede do poder imperial, obviamente o Brasil não é mais uma colônia. Isso não traz de imediato, né, a oficialização da separação entre Portugal e Brasil, mas cria as condições posteriores, imediatamente posteriores, para que isso se realize. Em uma outra ocasião, né, Fernando Novaes escreveu um livro junto com Carlos Guilherme Mota chamado A Independência Política do Brasil, 1987, se a minha memória não está me enganando. E aí eles procuram então desenvolver, né, uma caracterização do processo de independência como possibilidade aberta pela resolução da crise do antigo sistema colonial. Essa interpretação, ela foi desde o seu nascedouro alvo de muitas críticas. Porque nem sempre, aliás, raramente, as incisivas críticas que foram feitas, algumas de modo muito acertado, né, ao modelo do antigo sistema colonial proposto por Novaes, dificilmente essas críticas foram capazes de criticar aquilo que é o principal da obra dele, ou pelo menos o ponto de partida da obra dele, não cronologicamente, mas sim na consecução do pensamento do autor, que é a crise do antigo sistema colonial. É interessante perceber, então, como as críticas feitas à crise do antigo sistema colonial, em geral, não são críticas feitas ao antigo sistema colonial, e vice-versa. Agora, como criticar uma coisa sem, então, seguir com as implicações dessa crítica para a outra coisa, né? O pensamento aí é um. Se o autor pretendeu explicar, né, as duas coisas, as críticas devem levar em conta, repito, as implicações de si mesmas dessas críticas, né, para outros aspectos dessa arquitetura de pensamento, porque é um pensamento coeso e coerente. Assim sendo, né, autores como, por exemplo, João Fragoso e Manolo Florentino, que foram dos mais influentes, né, dos mais capazes, então, de elaborar de modo sistemático e modelar críticas às proposições de Novaes acerca do antigo sistema colonial, né, até o momento silenciaram de maneira, enfim, incrível sobre o que Novaes pretendeu ser a crise do antigo sistema colonial. A principal obra do João Fragoso, por exemplo, Homens de Grossa Ventura, de 1992, ela revelou coisas muito importantes sobre a complexidade da economia colonial, que não eram compatíveis, essas complexidades, né, as complexidades, não eram compatíveis com uma série de pressupostos do modelo de Fernando Novaes. Em algumas coisas, então, João Fragoso tinha razão, né, tem razão. Ou seja, há uma acumulação de capitais na própria colônia numa escala nada desprezível, há atividades comerciais que são lucrativas e que não envolvem diretamente, né, a lucratividade metropolitana, que não são controladas diretamente pela metrópole, algumas nem indiretamente. Ou seja, há toda uma realidade de acúmulo de capitais na própria colônia que precisa ser levada em conta para a história dessa colonização. Perfeito, isso foi sem dúvida nenhuma uma contribuição historiográfica muito importante, muito influente. No entanto, na obra do Fragoso, que vai na sua periodização até as primeiras décadas do século XIX, né, a independência do Brasil não existe, né? Os grandes movimentos na esfera da política, na esfera dos projetos políticos, eles são desprezados na obra do Fragoso. São indicativos econômicos, são realidades econômicas, eventualmente sociais, num sentido mais restrito, as consideradas pelo Fragoso. Mas nós não temos nada ali de inovador e de consistente sobre a vinda da corte e o processo de independência.
No livro de 1993, de João Fragoso, com Manolo Florentino, também um livro muito importante, inteligente, muito influente, chamado O Arcaísmo como Projeto, os dois autores, então, construíram um modelo de interpretação da realidade colonial que eles pretenderam alternativo ao modelo, para eles, dominante do antigo sistema colonial elaborado por Fernando Novaes, seguindo uma tradição de Celso Furtado, de Caio Prado, né? O arcaísmo como projeto pretende, então, ser uma substituição necessária como um modelo complexo de explicação da realidade colonial ao modelo de Novaes, de Furtado e de Caio Prado, né? A base desse modelo, então, é a presunção de que a realidade colonial ela tem uma determinação econômica muito menor do que pretendeu o modelo supostamente hegemônico e dominante, né? Porque, afinal de contas, constatou-se que esse acúmulo de capitais era advindo de uma série de atividades que não envolviam direta, algumas sequer indiretamente, a metrópole, repito, lucratividade essa que era reinvestida em atividades não numa lógica capitalista, isto é, de busca por um maior lucro, mas sim na busca pelo prestígio social. Então, um traficante de escravos que lucra horrores, então, com o comércio de escravos, e que não vai comprar um navio melhor, não vai, enfim, capitalizar o comércio de escravos, que não vai sofisticar o tráfico, não vai reinvestir naquilo para ter uma lucratividade maior, não vai buscar ser, enfim, um monopolista do comércio de escravos. Não, ele vai comprar, por exemplo, terras. Por quê? Porque ter terras permite, então, uma posição social reconhecida como distintiva, né? Daí, então, um modelo arcaico, não capitalista, que pretenderam caracterizar João Fragoso e Manolo Florentino. Bem, e como entra, então, o arcaísmo, então, nessas convulsões profundas que chegaram ao Império Português a partir de 1808, o que isso tem a ver com a independência do Brasil? A tendência, então, é um desprezo dessas realidades políticas, não porque haja uma caracterização das mesmas como irrelevantes, mas sim porque parte da ignorância em relação a essa conjuntura específica inaugurada em 1808 e que tende, então, a fazer desaparecer, repito, algo de muito importante que está acontecendo no começo do século XIX. Está aí, então, um exemplo, talvez os melhores exemplos, de como as críticas ao antigo sistema colonial, né, não se converteram em críticas à crise do antigo sistema colonial. Na outra ponta, algumas críticas importantes, né, sobre a crise não bateram diretamente, não implicaram uma discussão do que seria, então, algo alternativo a esse antigo sistema colonial. Tomemos, por exemplo, o caso de um importante historiador português chamado Valentim Alexandre, que escreveu uma obra aí publicada em 1993 chamada Os Sentidos do Império, onde há uma série de críticas muito duras e muito incisivas à ideia de crise do antigo sistema colonial. Dentre outras coisas, mostra lá o Valentim Alexandre, né, que o Fernando Novaes se equivocou nessa pretensão de que o comércio português estaria sendo dominado pelo comércio colonial, né, na verdade não o comércio colonial, mas sim a economia do Brasil, né, que não haveria essa inversão de papéis em termos de escala econômica, em termos de pauta de exportações, o que foi reforçado, quer dizer, a ideia do Fernando Novaes, pelo livro do José Jobson de Andrade Arruda, O Brasil no Comércio Colonial, que quantificou lá as tabelas de comércio, né, as pautas de exportação de Portugal e do Brasil, para concluir, então, que as exportações do Brasil estavam sendo absolutamente, enfim, estavam se sobrepondo às exportações de Portugal, né? O Brasil estava se tornando economicamente mais importante do que Portugal, então, ativando essa contradição inerente ao antigo sistema colonial. Um pouco mais além foi um outro historiador português também importante, chamado Jorge Pedreira, que caracterizou, então, um desenvolvimento econômico, inclusive industrial, de Portugal no final do século XVIII e no começo do século XIX, a supostamente, então, invalidar essa ideia de decadência econômica de Portugal e de ascensão econômica do Brasil. O Jorge Pedreira, então, analisa ali especificamente essa economia de Portugal peninsular para mostrar a incongruência dessa explicação, né, proposta pelo Fernando Novaes,
e que, enfim, não pode conceber um desenvolvimento industrial que ele verifica, que ele comprova, que ele documenta bastante bem. Mas tampouco se trata de uma obra que pretenda oferecer um modelo alternativo de interpretação das relações entre Portugal e o Brasil, né? Volto lá a Fragoso e Florentino, né, que de fato pretenderam um modelo alternativo, mas que silenciaram sobre o que poderia ou que não deveria ser a tal da crise do antigo sistema colonial. O antigo sistema colonial deixa de existir nesse modelo, né, mas nada se acrescenta em relação àquilo que Novaes pretendeu que fosse a crise desse antigo sistema colonial. Obviamente, nem todo mundo a criticar, então, os elementos interpretativos da obra do Fernando Novaes tem a obrigação de compor uma obra da mesma estatura, né, a se preocupar com os mesmos problemas que Fernando Novaes se preocupou, a se preocupar com a totalidade de fenômenos históricos que estão referidos na obra de Novaes. Cada autor, cada historiador tem os seus problemas específicos a tratar. De todo modo, eu considero relevante essa discrepância, né, entre as críticas ao modelo e à crise, que também é um modelo, né? É importante a gente ter em mente isso. Porque, afinal de contas, será que, de fato, nos momentos críticos de dissolução de determinadas estruturas, que nós podemos compreendê-las melhor? Isso me parece bastante razoável. Isso foi estabelecido, por exemplo, por Caio Prado Júnior já em 1942, dizendo é no final da colonização que a gente entende melhor o que foi a colonização. Porque é o esgarçamento das suas bases constitutivas que se revela nesse momento crítico. A crise para Novaes, então, seria um momento de redefinições. Mas essas redefinições têm como ponto de partida a superação da colônia em relação à metrópole. A colônia está começando a superar a metrópole. Na obra do Eastman Jackson, a ideia de crise ela foi bastante complexificada e chegou a algumas elaborações bastante interessantes. Diz o Eastman, dentre outras coisas, que a crise, ok, ela não é necessariamente uma crise de declínio, mas é uma crise de eclosão de possibilidades. Uma crise seria então um momento criativo, seria um momento de redefinições, seria um momento no qual percebe-se um esgotamento de formas tradicionais de existência cotidiana. A crise não apareceria aos homens e mulheres da época, diz o Eastman, como uma crise estrutural, mas sim se revelaria por meio de mudanças no cotidiano das pessoas, por meio de mudanças de ritos, por meio de mudanças de costumes, por meio de um conjunto articulado de inovações que se reportam, então, a uma conjuntura geral de modificações. É uma definição menos estática de crise, é uma definição menos teleológica de crise do que a de Fernando Novaes, mas é uma definição a partir do próprio modelo de Fernando Novaes, do qual o Eastman sempre foi bastante tributário. Por que eu estou dizendo isso? Aí eu, enfim, me posiciono como um historiador, não apenas em termos da crítica às críticas, que eu esbocei aqui rapidamente, mas em termos de algumas constatações que, enfim, o próprio ofício do historiador me coloca, né? Ora, não há no plano das consciências, no final do século XVIII, no começo do século XIX, não há no plano das consciências coletivas, das consciências sociais, né, uma noção clara, nenhuma noção clara de colônia contra metrópole. Nisso, vários críticos de Fernando Novaes têm razão, porque isso está inclusive lá nos desenvolvimentos que Carlos Guilherme Mota deu junto com Novaes para o tema da independência do Brasil. A independência do Brasil, nessa obra, Novaes e Mota, é um movimento anticolonial. É um movimento embasado numa consciência do que é a colônia, da condição colonial e, portanto, a elaboração de um descontentamento
em relação a essa condição colonial, que implica numa incompatibilidade entre Brasil e Portugal. Isso não é documentalmente sustentável. As consciências coletivas da época, muitas vezes, elas são majoritariamente de adesão à unidade do Império. Busca-se a manutenção das relações entre Portugal e Brasil, com algumas modificações, muito mais do que a liquidação das mesmas com base numa incompatibilidade. A gente procura, então, na documentação e não encontra uma consciência colonial, que seria uma protoconsciência nacional brasileira, né? Que foi que muitos autores afirmaram tratar-se movimentos políticos a partir da Inconfidência Mineira, né? Isso não ocorre. O que ocorre? Uma complexificação da conjuntura que permite a eclosão de diversos projetos futuros. Projetos de resolução de uma crise que, sem dúvida nenhuma, se constata. Quer dizer, é uma crise como uma pluralidade de possibilidades de relação de futuro, né? Essa pluralidade de possibilidades, então, cria alternativas impensáveis até então. Inova o panorama político, né? Não se trata, portanto, de uma crise de fundamento apenas econômico, talvez nem preponderantemente de fundamentos econômicos, mas talvez de fundamentos políticos, e que encontra, então, em acontecimentos externos ao Império Português, né, o seu combustível definitivo. Porque, afinal de contas, se Napoleão não tivesse invadido Portugal em 1807, a corte não teria vindo para o Brasil. E se a corte não tivesse vindo para o Brasil, a independência não teria ocorrido do jeito que ocorreu. Poderia ocorrer de outra maneira? Sim. Aí vira exercício de futurologia histórica, né? O que poderia ter no passado ocorrido em termos de futuro, que continuaria a ser passado para nós. É uma especulação inútil, né? O que nos interessa é constatar, então, que do modo como as coisas se procederam, né, alguns dos combustíveis fundamentais para a realização da história não estavam no plano de contradições internas ao sistema. Se nós admitirmos a existência e o ativamento dessas contradições internas, né, nós teremos que explicar, então, por que foi a partir de 1808 que uma série de coisas que não ocorriam antes começaram a ocorrer. Ou seja, depois da resolução imediata da crise do antigo sistema colonial. Sem dúvida nenhuma, como aliás no próprio modelo de dissolução do sistema capitalista, que um dia pode se realizar, mas enquanto não se realizar, continua sendo exercício de futurologia para nós, há uma dose, digo, no próprio pensamento do Marx, de teleologia. Ou seja, pretende-se que a história caminhe para um determinado lugar. O Novaes herdou isso do Marx. E sem dúvida nenhuma que isso é criticável, precisa ser criticado, né? A história tem um ponto de chegada. O sistema colonial tem um ponto de chegada, que é a sua crise e a sua dissolução, né? Sim. Mas a história realmente caminha em uma determinada direção? Certamente na direção apontada pelos homens e mulheres que fazem a história, né? São todas, né? A história ela é criação humana, né? Não há um destino necessário da história para a história da humanidade. Pelo menos não em termos limitados temporalmente. Os cientistas podem dizer, não, mas a gente sabe que daqui a não sei quantos milhões de anos a Terra vai deixar de existir. Pronto, está aí o destino da humanidade. Tudo bem, é só uma questão astronômica, né? Sim, porque todos os astros deixam de existir, sim, mas a gente não sabe exatamente se vai acontecer isso. A gente não tem como afirmar cabalmente que o ponto de chegada de um processo histórico será determinado, ponto, né? E claro que isso está presente no Marx e claro que isso está no Novaes. De todo modo, a negação, então, de que algo profundo, de que algo substantivo esteja ocorrendo entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, que envolve Brasil e Portugal num contexto mais amplo, né, beira a tremenda ingenuidade, né? Se as contradições não estão ali atuando, como então explicar esses movimentos políticos?
Uma saída é explicá-los isoladamente, tentar explicá-los isoladamente. Mas hoje em dia a pesquisa histórica caminha para a profunda integração entre esses movimentos. Me refiro ao que ocorre no Brasil, ao que ocorre dentro do Brasil, com o que ocorre no Caribe, com o que ocorre nas colônias inglesas desde 1776, o que ocorre na França em 1789 em diante, o que ocorre em toda a América Espanhola, o que ocorre na própria Espanha. Sim, se tudo isso está de alguma forma ligado, sem dúvida nenhuma há uma unidade nisso daí, nós temos que entender algo dessas formações imperiais que estão entrando em colapso, algumas das quais já entraram em colapso anteriormente. Sem a compreensão disso, dificilmente entenderemos a complexidade desses movimentos revolucionários, dessa era das revoluções. Só que há uma dissociação crescente entre a historiografia desse momento e a historiografia da colonização. É incrível como uma coisa dificilmente dialoga com a outra. E aí, o que recuperar então de uma obra clássica como Novaes? O grande escopo temporal da análise. Sem dúvida nenhuma, aí a gente entende coisas que a imensa maioria das obras atualmente são incapazes de entender, são incapazes de explicar por conta da sua hipertrofia temática, espacial e temporal. Se algum de vocês se meter aí, então, pelas veredas da história da colonização portuguesa da América, né, vocês vão se deparar necessariamente em algum momento, porque isso ainda está longe de deixar de existir, com percepções maniqueístas da historiografia do tema. Né? É incrível como historiadores supostamente maduros, como historiadores com, enfim, larga experiência no ofício, né, são capazes de, em 2012, quer dizer, tantas décadas depois da publicação da obra do Novaes, mais ainda do Celso Furtado, do Caio Prado, né, com tanta água que rolou nas últimas décadas em termos de avanços, de compreensão de fenômenos, de realidades coloniais, é incrível como historiadores supostamente maduros, mas certamente experientes, são capazes de embarcar de modo tão passivo, tão ingênuo e tão pueril numa daquelas duas atitudes às quais eu me referi anteriormente, né? Ou o absoluto desprezo pela obra e pelo modelo do Fernando Novaes como sendo completamente inútil, ultrapassado, superado, ou então a afirmação cega, fundamentalista no bom funcionamento desse modelo. Repito, e aí encerro, eu não estou aqui apregoando, né, a inteligência do meio termo, puro e simples, não é isso, né, de maneira nenhuma, mas sim a obviedade de que não existe modelo perfeito, assim como os modelos são absolutamente imprescindíveis para a compreensão de realidades históricas numa escala ampla. Caso contrário, estaremos fadados à simples descrição de realidades, o que impossibilita a compreensão. Porque a descrição, ela é passo necessário para a compreensão, mas a compreensão, ela não é decorrência natural da descrição. Essa pura e simples descrição, que então implica uma recusa da teoria da história, que recusa, melhor dizendo, que implica a recusa, melhor dizendo, das implicações teóricas da compreensão da história, da necessidade da recorrência a modelos, a propostas teóricas para a compreensão da história, isso é a morte do pensamento. Mas a adesão pura e simples, então, a um modelo historiográfico, seja ele antigo ou moderno, seja ele proposto por Novaes, Caio Prado, Celso Furtado, Marx, Fragoso e Florentino, ou quem quer que seja, né, estará condenada ao mesmo fracasso. Vocês têm que ter isso em mente, porque a gente constrói as nossas formas de pensar a história, forjando as nossas interpretações com base naquilo que foi feito anteriormente, mas jamais repetindo tal qual o que foi feito anteriormente. Existem igrejas do antigo sistema colonial, existem igrejas do arcaísmo como projeto, e existem, enfim, jovens historiadores que embarcam nesse embrutecimento intelectual, né? E tem alguns até mais, enfim, grotescos ainda, que pretendem que exista uma escola paulista da história colonial, né?
encampada por Fernando Novaes, rivalizada com uma história colonialista do Rio de Janeiro, ou carioca, ou fluminense. Isso é absolutamente tosco, isso é de uma mediocridade completa, de uma indigência intelectual absoluta. Vocês podem vir a topar com esse tipo de maniqueísmo lá na frente. Talvez vocês se lembrem, então, desta pequena aulinha que estamos tendo aqui, que talvez tenha dito alguma coisa de útil para vocês. Tá bom. Pessoal, leiam o livro do Novaes inteiro, tudo bem? Moralmente, vocês deveriam ter o diploma interditado lá no final, caso não tivessem lido o Novaes inteiro. Tudo bem? Valeu!